A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, palavra de vida chegando. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, eu tenho a palavra de vida para você. Seja um missionário, compartilhe essa palavra. Amém? Se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A palavra de vida de hoje é Salmo 116, a partir do versículo 6. Salmo 116, a partir do versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Olha o versículo 8 como é forte. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Davi era muito perseguido, né, por Saul, teve uma fase da vida dele que ele foi perseguido até pelo próprio filho, mas nessas perseguições, quantas vezes ele quase morreu, ele passou por muita aflição, mas aqui ele faz um cântico de ação de graças ao Senhor. Se você ler no número 1, aqui, versículo 1, ele diz: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Todo o capítulo 116 de Salmos, ele é um hino, é um cântico ao Senhor que ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E nessa parte que lemos, ele fala do livramento que o cristão tem da parte de Deus. O Senhor, ele traz para você livramento. Hoje eu falo para você, confia no Senhor. Confia no Senhor, descansa nele, porque ele traz para você livramento. Eu creio no Deus que traz livramento. Amém? Você crê no Deus que traz livramento? Davi era muito perseguido. O próprio rei Saul, né, que se tornou sogro dele, o inimigo tomava posse daquele homem e ele queria matar Davi de todas as formas. Davi tocava a harpa, o inimigo saía dele. Mas teve um período em que ele começa a perseguir Davi mesmo para matar. Mas aqui diz que ele invocou o nome do Senhor, versículo 4. Senhor, livra a minha alma. Louvado seja Deus. E ele diz no 6, o Senhor vela pelos simples. Então o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece o coração do humilde, do simples, né? Daquele que está andando em justiça, em retidão. Louvado seja Deus. Ele diz: achava-me prostrado e ele me salvou. Quantas vezes não temos força nem para orar, não temos força para levantar da cama, mas nós levamos nosso pensamento a Deus, nosso coração a Ele e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve o nosso clamor. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que Davi está dizendo? Minha alma descansa. Minha alma volta ao sossego. Irmãos, nós precisamos entregar o problema a Deus e descansar, porque senão não haverá paz, haverá tormento dentro de nós. Nós precisamos entrar em sossego com a alma. Se nós colocamos a questão diante de Deus, vamos entrar agora em sossego, em descanso, e vamos começar a agradecer pelas respostas. Amém? Louvado seja Deus, pois livraste da morte a minha alma. E agora Davi vai fazer para mim e para você um relatório do que Deus fez, como Deus respondeu depois que ele orou, depois que ele confiou e depois que ele descansou a sua alma no Senhor. Aí houve resposta da parte de Deus. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. O Senhor tem poder de enxugar suas lágrimas. O Senhor tem poder de fazer você chorar de alegria. Eu creio nisso, porque Ele fez isso na minha vida. E Ele diz: o Senhor livrou da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos e da queda os meus pés. Aqui falando não só de cair em abismos e buracos que a estrada de Davi tinha, mas também a queda, né? As quedas da personalidade, do caráter, as quedas da moral. Né? Mesmo com os erros de Davi, ele se arrependeu e o Senhor o levantou. O Senhor o levantou. Então nós precisamos entender que nós temos um Deus que tem poder de livrar nossa alma da morte. Só quando for a hora dele,
Aqui no Salmo 116 mesmo, se você continuar lendo, ele fala que ele tem prazer na morte dos seus santos. Quando chega a hora, né? Quando chega a hora, o Senhor nos leva. Ali, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louvado seja Deus. Então, quando chega a hora, ele nos leva em santa paz. Mas quando não é a hora, quando você ainda tem missão aqui na terra, ele te livra da morte. E ele diz aqui: livraste da morte a minha alma, da queda os meus pés, das lágrimas os meus olhos. Quem pode fazer isso senão Deus? Deus é o Deus do livramento. E hoje ele me manda aqui para dizer para você: eu sou o Deus que te livra. Eu sou o Deus que te livra. Louvado seja Deus. Por isso, Davi diz aqui no 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Talvez você está passando por perseguição, calúnia, difamação, dores, né? Lutas que só Deus e você sabe. Mas a palavra de Deus está dizendo: entrega ao Senhor a sua questão. Ore a Ele, confia e descansa, sossega a alma. Para de andar, correr para um lado e para o outro, tentando achar resposta e solução para a tua vida. Vai para o joelho, vai para o teu cantinho de oração. Fala: Senhor, desabafa ali, coloca o problema, sossega a alma, volta a comer, volta a se cuidar, volta a se amar e começa a agradecer. Porque você vai ver que ele vai livrar sua alma da morte, seus olhos da lágrima e os seus pés da queda. Amém? Que Deus te livre em nome de Jesus. Graça e paz.